Vamos sair da ADA, porque sempre votámos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Bem-vindos ao especial Autárquicas da Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Caminha. Liliana Silva é candidata do PSD à Câmara deste concelho. Senhora candidata, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que levou a candidatar-se a estas eleições autárquicas? O que me levou a candidatar a estas eleições autárquicas foi, acima de tudo, o grande sentido de responsabilidade e o amor que eu tenho a este concelho. Em todos os sítios onde estive, por todos os órgãos pelos quais passei, sempre defendi a minha terra, sempre defendi o meu concelho. E, portanto, fazia-me todo sentido que num momento como este, em que Caminha está como está, a ficar para trás relativamente a todos os outros concelhos, que eu agora também assumisse aqui uma posição de defesa daquilo que para mim é o mais importante e que é o Concelho de Caminha. Bom, isto de ser mulher hoje na política ainda é uma desvantagem, é uma vantagem? Qual é a sua opinião? Nem é vantagem nem desvantagem, porque eu fui educada assim e cresci assim pela igualdade de género, portanto nunca senti nenhuma diferença. Agora, posso falar em termos pessoais. Enquanto mulher, obviamente que é sempre complicado, principalmente uma mãe que tem filhos, tem 3 filhas e, portanto, obviamente que é sempre complicado quando temos que exercer bem, e que essa tem que ser sempre a nossa prioridade, que é o nosso papel enquanto mãe, e ao mesmo tempo também conseguirmos exercer o nosso papel depois na vida pública. No entanto, eu acho que tudo é compatível, tudo se trata de uma questão de gestão, de planeamento, de conseguir conciliar horários, exatamente aquilo que eu acho que também deve ser a gestão de um concelho, com muita estratégia, com muito planeamento, e portanto, enquanto mulher e enquanto mãe, faço na minha vida aquilo que depois também pretendo fazer enquanto Presidente de Câmara, que é fazer uma boa gestão do tempo, fazer um bom planeamento para que tudo possa funcionar em pleno. Muito bem. Seria previsível, a senhora candidata, a perguntar-lhe agora que avaliação é que faz da gestão socialista nestes 4 anos. Mas foram 4 anos divididos em 2. O antes da Covid e agora com a Covid. Portanto, vamos por partes. Que avaliação faz do Executivo Socialista o desempenho durante esta pandemia que ainda está a passar? Eu tenho que falar sempre deste Executivo, independentemente da pandemia, porque a pandemia, obviamente, que deu muito jeito a alguns para virem agora com parangonas em final de mandato e, portanto, com um aproveitamento político com o qual eu não concordo, porque isto é sério demais, a questão da pandemia. Portanto, independentemente da pandemia, eu só posso olhar para os 8 anos de mandato. E nos 8 anos de mandato, de facto, passou-se muito tempo dedicaram praticamente o seu tempo todo a falar mal do passado e a não apresentar soluções para o futuro. Está a falar de um passado social-democrata do tempo da Júlia Paulo? Eu estou a falar que eles passaram o tempo inteiro a falar do passado, a arranjar culpados, criam bodes expiatórios, interessava-lhes essa que eu chamo a política do chinelo, e não fizeram aquilo que realmente é mais importante, que foi trabalhar para Caminha, arranjar soluções para Caminha. Os problemas existem, como existem em todo o lado, mas os problemas existem e é preciso arranjar uma solução. E o que nós vimos nestes 8 anos não foi solução para nada, foi só andar a tentar arranjar bodes expiatórios. Falou-se mais do passado do que propriamente da gestão atual. E o que é que nós vemos? Vemos que ao final de 8 anos não temos nada e estamos agora, por exemplo, na reta final, e vemos para aí meia dúzia de obras que estão a ser feitas todas em cima do joelho. Temos uma obra da Marginal que está a ser feita, o projeto não tem nada a ver com o que está a ser feito. Temos uma obra do mercado que primeiro era para ser concurso público, pôs as pessoas todas a votar, afinal depois decidiu que não iam enveredar por aí e resolveu fazer um ajuste direto ao arquiteto Rosado Correia para fazer um novo projeto, não disse nada a ninguém. Está-se a fazer uma obra, mas aos direitos de autor, porque já havia um outro projeto para o mercado. Portanto, a gestão neste momento é isto.
É o quero, posso e mando, ao fim de 8 anos, é o quero, posso e mando, é fazer as coisas sem planeamento, sem estratégia. Caminha tem um problema da questão do emprego, da fixação de jovens, nunca houve solução. E, portanto, nestes 8 anos limitaram-se a falar do passado. E a não dar ouvidos, por exemplo, ao PST, que tem vindo Liliana Silva tem vindo a liderar, a oposição, o Executivo Socialista. Poucos ou nenhuns ouvidos dá ao PSD? Não dá nenhuns. Não dá nenhuns, o que é uma coisa que eu também critico, porque acho que na democracia nós devemos respeitar sempre os nossos opositores. E as pessoas são todas válidas. E, portanto, quando às vezes a oposição diz determinadas coisas, não está a dizer só porque é a oposição. Está a dizer porque realmente estuda os dossiês e tem muito sentido de responsabilidade. E, aliás, nós esse sentido de responsabilidade demonstramo-lo muito bem até durante esta pandemia, que nós próprios demos imensas indicações ao Executivo, imensas ideias do que poderiam fazer durante a pandemia e que acabaram por ser feitas, só que lá está, é este tipo de gestão que depois tentam branquear o trabalho que é feito. E em momento algum disseram, olha, esta ideia veio por parte do PSD ou agradecemos ao PSD os contributos que deu. Não, antes pelo contrário. Independentemente dos contributos que demos e que estão todos registados em ata, está tudo registado em ata de reunião de Câmara, vieram dizer que o PSD que não fez nada e que se limitou a estar ali numa atitude mais reativa, e que não foi verdade. Bom, isto, como diria Marcelo Rebelo de Sousa, qual é a nota que dá a este Executivo Socialista nos últimos 4 anos? Dou uma nota extremamente negativa, volto a referir. Não houve proatividade, não houve o pensar caminha, não houve nada e limitaram-se a meros malabarismos. Por exemplo, basta ver o exemplo da água. O que foi isto da água, se não o querer atirar um problema para outros... Já lá vamos, mas em suma é uma nota negativa, não é? É uma nota muito negativa porque Caminha não cresceu nos últimos 8 anos, tampouco nos últimos 4. Caminha ficou-se pelo que já tinha, pelo pouco que já tinha, antes pelo contrário, até ficou prejudicada em muitas questões, na questão da limpeza, na questão de organizações. Portanto, poderíamos falar de muito acerca disto, mas de facto foi uma gestão que em 8 anos e nos últimos 4 se limitaram a falar daqui para Lisboa e não daqui para os próprios e para os caminhenses, que é quem merecia realmente que lhes tivesse sido dada uma palavra em muitas questões. Muito bem, vamos então ao que interessa nesta entrevista. Vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é como quem diz o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, vamos tentar tocar nos pontos principais. Começamos já por um item que marcou e marca na atualidade política neste concelho: a adesão à empresa Águas do Alto Minho. Que posição é que o PSD tem sobre esta matéria? Nós tivemos sempre a mesma posição desde o momento em que analisamos o documento e, portanto, isto já vem de 2018, já é uma questão de 2018. Quando foram as últimas eleições autárquicas, ninguém disse que ia criar uma empresa de água. No entanto, isso já estava tudo a ser feito à revelia de toda a população. E já em 2018, quando nos entregaram o dossiê pela primeira vez e nós fomos analisar o dossiê e analisamos tudo, de fio a pavio, verificamos que o encargo ia cair em cima das famílias. Iam aumentar a tarifa da água, iam dar cargos a alguns, esses cargos eram muito bem remunerados, estávamos a falar de um caderno de encargos que tinha só para gestão de pessoal cerca de 3 milhões de euros. E, portanto, isto é tudo um tipo de gestão que ia recair sobre os ombros dos municípios que já de si estão sobrecarregados com impostos e outras coisas. E, portanto, dissemos que aquela não seria a solução, na nossa opinião, mas que deveriam ouvir a população. E, na altura, dissemos, inclusive, e fizemos essa proposta em reunião de Câmara, que a população fosse ouvida. Não poderia haver um referendo, obviamente, mas que houvesse uma auscultação popular, da mesma forma que faziam os orçamentos participativos, que fizessem também uma auscultação popular, que dissessem às pessoas ao que iam, o que era esta empresa, para a população poder decidir se queria mesmo aderir a isto. É um assunto de extrema importância, porque depois quem sustenta esta empresa somos todos nós e, portanto, a população tem que ser ouvida. Um Presidente de Câmara não é eleito para decidir por si só, não é? Tem que ouvir as pessoas, obviamente, porque senão estas coisas depois, obviamente, não funcionam.
E no caso da ADAME, nós fomos perentórios a dizer que seríamos contra isto, independentemente dos partidos todos que pudessem suportar esta decisão, porque nós dissemos sempre que, mais do que partidos, nós somos pessoas e somos caminhenses. E, portanto, a nós importa-nos é defender os caminhenses. E na questão da ADAME, foi uma empresa, isto foi uma vontade do Governo, aqui em Caminho, obviamente, que tinham que dar seguimento à vontade do Governo, porque fazem-no sempre, não é? Não deixa de ser só uma caixa de ressonância daquilo e das vontades que são do próprio Governo, e, portanto, nós não concordamos com isto. E comprometemos-nos, inclusive, que se ganharmos as eleições, nós vamos reverter este processo. A reverter isso será assim tão fácil? Nós já temos vários pareceres jurídicos relativamente a isso. Há 3 soluções já para podermos sair da ADAME, mas há uma que nos parece ser a melhor solução, e que é a rescisão do contrato por justa causa. Sim. Porque a ADAME não cumpriu com ninguém, não cumpriu não vou dizer com o município, porque o município, quando fala município, fala executivo, que está em funções, que tem pelouros, acabou por ser conivente e lutou para que esta empresa entrasse em funcionamento, não é? Nomeadamente o Presidente da Câmara, tudo fez para que esta empresa fosse uma realidade, mas os municípios acabaram por ver as suas expectativas também defraudadas. E, portanto, foram cometidos muitos erros. Esses erros ainda estão, podemos dizer que em vigor, e, portanto, temos aqui a questão da justa causa. E depois que se traduziram em faturas com valor exorbitante, algumas delas. Faturas com valores exorbitantes, obviamente, e que são erros uns atrás dos outros, e que agora, perto das eleições, tentaram correr a contratar mais assessorias de comunicação e afins para tentarem responder aos municípios e tentarem dar a volta à questão. Mas os erros estão lá, e, portanto, nós temos a questão da justa causa e temos a questão também da inconstitucionalidade do próprio contrato que foi assinado, porque lá diz que só ao fim de 10 anos é que poderiam eventualmente alegar a questão de que o contrato não estava a cumprir, não é? A questão do incumprimento do contrato, mas a verdade é que nós temos vários pareceres a dizer que isso é totalmente inconstitucional. Portanto, é uma questão de agora, quando ganharmos a Câmara, de trazermos à nossa Câmara os melhores advogados, se assim o que tiver que ser, para defender aquilo que para nós é mais importante. É um compromisso reverter ou tentar reverter? Qual é o compromisso do PSD? Eu não vou tentar, eu vou mesmo reverter, porque lá está, como eu já disse há pouco, eu não prometo, ou nem tento, eu vou é para fazer. E, portanto, se tiver que contratar os melhores advogados do país para defender a população de Caminha, os 16 mil habitantes do concelho de Caminha, falo-ei. Uhum. Outra situação que tem marcado a atualidade neste concelho é uma eventual exploração de lítio na Serra d'Arga. Liliana Silva, como deputada na Assembleia da República, manifestou-se contra, como candidata está a manifestar-se contra. Consigo, o lítio não vai existir na Serra d'Arga? Não vai de todo, de todo. Aliás, eu quando estive na Assembleia da República, em 2019, quando ainda não se falava da questão do lítio na Serra d'Arga, eu fui a primeira pessoa a falar sobre essa questão na Assembleia da República, e fiquei de tal modo preocupada, e depois de analisar todo o dossiê, eu própria vim cá para cima e fui alertar as associações, inclusive as associações ambientais, que não sabiam na altura o que é que se estava a passar. Ou seja, ninguém sabia o que é que estava a passar, a população não sabia o que é que estava a passar, o que é que se passava com este Programa Nacional da Exploração de Lítio, mas o atual Executivo sabia. E foi-me dito, inclusive, numa reunião de Câmara, que primeiro iam analisar, e isso está em ata, volto a referir, que primeiro iam analisar as propostas e só depois, e as contrapartidas, e só depois é que iriam decidir. Portanto, depois houve ali um volte-face, quando nós conseguimos levantar Portugal inteiro, inclusive era a população do concelho de Caminha, contra esta exploração de lítio, contra um massacre que queriam fazer à Serra d'Arga. Houve ali um volte-face e aí já todos se posicionaram contra, até porque depois aproximavam-se as autárquicas e ninguém queria ficar com esse peso em cima. Ainda se tentaram defender, a dizer que os pareceres que eram sempre contra, que seriam pareceres contra.
pronto, tudo bem, os parceiros são contra para as zonas onde nós já sabemos que nem vai haver exploração, nem pode haver exploração, obviamente. Agora, a Serra d'Arga é muito grande, não é? A Serra d'Arga é um conjunto montanhoso, passa ali em Vila Nova de Cerveira, caminha, Ponte Lima, Viana do Castelo. A nossa preocupação é a própria serra e não queremos a exploração do lítio em lado nenhum. Estamos a falar de uma exploração que não é uma mera pedreira, é uma exploração que, para além do estrago ambiental óbvio que é visto a olho nu, tem depois a questão dos ácidos que são utilizados para extrair o lítio da pedra e que isso tudo entrando nos veios freáticos, obviamente que prejudica toda a gente. Estamos a falar de uma situação que é muito grave mesmo, e nós temos todos que ter aqui uma posição de força. Eu lamento, mas gostava ao mesmo tempo de alertar que a esta altura está tudo silenciado relativamente a este assunto. Não se fala muito, o Governo também não se está a manifestar muito nos propósitos, porque estão claramente todos à espera que passem as eleições. Não tenham dúvidas disso. Estão à espera que as eleições venham, que passem, que isto passe tudo nos pingos da chuva, para depois fazerem o que querem connosco. E o meu compromisso é, connosco não fazem o que querem. Primeiro está a caminha e vamos defendê-la onde tivermos que defender. Não haverá mesmo a exploração do lítio e compromete-se a recorrer até às últimas instâncias para defender a Serra d'Arga? A todo lado. E se tiver que recorrer também a um Tribunal Europeu, falo-ei. Vamos até ao limite para conseguir defender a nossa serra. Muito bem, viremos agora para outras pastas. Vamos começar pela educação. Como é que está a educação em caminho? A Liliana Silva, que também já foi professora, é licenciada em português e alemão, nesse tipo de ensino. Como é que está a educação neste concelho? A educação neste concelho está, eu penso que nesse aspecto é um trabalho muito bem feito em termos de agrupamento de escolas, e portanto nessa matéria nós só temos é que dar mais apoio ainda, e nós temos no nosso plano estratégico várias sugestões que estão lá plasmadas, mas a nossa vontade é que haja a continuidade do trabalho excelente que é feito pelo agrupamento de escolas, mas não só, é irmos um bocadinho mais além, é conseguirmos também aproveitar o grande trabalho que nos deve honrar a todos, o trabalho que é feito pela escola profissional, pela ETAP, que também faz um grande trabalho, aproveitar também o trabalho da própria escola de música, tentar congregar todos e que todos façamos o melhor pelos alunos. Ou seja, uma maior articulação entre escolas, a escola de música, por exemplo, trabalhar mais com agrupamento, etc., por aí. Que haja um melhor trabalho entre todos, obviamente, porque eu não digo que eles não trabalhem agora, já fazem esse trabalho de parceria, até com o ensino articulado, mas nós podemos ir mais além, podemos ser arrojados em termos de educação, e nós vamos fazê-lo e vamos tornar o concelho muito mais inclusivo. O fecho de ancorências foi um vazio, deixou vazio aqui no concelho? O fecho da ancorência já foi um assunto muito debatido, e eu acho que o reflexo do encerramento da ancorências eu já não preciso dizer muito mais, basta ir a Vila Praia de Âncora e ver como Vila Praia de Âncora ficou. Basta falar com os alunos de Vila Praia de Âncora e percebermos o que eles sentem quando têm que ir até para outros concelhos, para outras escolas. Portanto, foi de facto ali uma pedrada, podemos dizer assim, principalmente até para a Vila Praia de Âncora, para o comércio e para toda a vida que dava, porque a Ancorenses, quer queiramos, quer não, tinha um projeto educativo muito interessante e que envolvia toda a comunidade, e tudo isso se perdeu. Festival gímnico, feiras do livro, atividades de rua, os próprios miúdos interagirem com a comunidade, e isso perdeu-se. Não podemos dizer que não se perdeu, perdeu-se. Agora temos agora o agrupamento, e nós agora já não nos podemos concentrar nos problemas. Eu volto a referir, eu não sou muito pessoa de andar a focar-me nos problemas nem no passado. Eu quero olhar para a frente e é assim que nós temos sempre... E encontrar soluções. E, portanto, temos aqui o agrupamento de escolas, que está a fazer um grande trabalho, aliás, recebeu prémios, inclusive este ano, e portanto nós temos é que lhes dar todas as condições para fazerem o melhor
puderem e que sabem fazer, que sabem mesmo fazer. E quanto ao ensino especial, que propostas é que o PSD tem para Caminha? Nós temos, e eu ia falar disso há pouco, a questão do ensino inclusivo. Não propriamente relacionado com a escola, mas podermos criar aqui um equipamento que possa dar resposta, e isso é uma necessidade premente e que está plasmada inclusive na Carta Social, é uma necessidade premente a questão da multideficiência. E nós não temos no nosso Conselho uma única resposta para isso. Não temos. Temos as nossas crianças, que são responsabilidade de todos nós e que todos os dias vão para fora. Ou vão para Ariosa, ou vão para Valença, mas vão para fora. Nós aqui no Conselho de Caminha não sabemos o que fazer, porque são estas as palavras, por muito que custe. Neste momento não sabemos o que fazer com os nossos miúdos, temos mesmo que os mandar para fora. E nós não podemos deixar que isto continue a acontecer. Nós temos que lhes criar condições para eles estarem aqui e para os próprios pais saberem que têm no Conselho de Caminha e no município ali um parceiro para os ajudar e para ajudar as suas famílias. Porque isto depois também bate com uma outra questão, que é do descanso ao cuidador. Obviamente que se eu falar do descanso ao cuidador para uma grande parte da população, as pessoas ouvem, mas se calhar não terão sensibilidade para isso. Sensibilidade no sentido que não tem conhecimentos para isso. Quem vai tendo conhecimento de muitas realidades, como é o meu caso, apercebo-me do drama que muitas famílias do Conselho de Caminha vivem atualmente. Por exemplo, chega ao mês de agosto, a PPA-CDM fecha. E estes pais que têm estes filhos especiais, muitos deles com características até violentas, como é que estes pais vivem durante o mês de agosto? E isto pensando que já durante todo o ano, a PPA-CDM acaba por fechar às 5 da tarde, obviamente, e estes pais são pais sem descanso. Não têm descanso, não têm férias, não têm um dia de... E eles também precisam, porque isto é de uma agressividade emocional que é inimaginável. E, de facto, o descanso ao cuidador, que as pessoas possam ter, pelo menos, alguns dias em que possam descansar para depois continuar a ter forças para lidar com um problema que têm em mãos. E nós aqui no Conselho de Caminha não temos essa resposta, mas mesmo em termos nacionais, esta não é uma resposta que é pensada. E isso a mim preocupa-me, porque nós somos um Portugal tão pequenino, devíamos pensar em todos e temos capacidade para dar resposta a todos, e andamos só preocupados com as grandes massas, com aqueles que dão os votos, e esquecemos-nos daqueles que muitas vezes são ignorados. Não os queremos ver. Algumas vezes é isso mesmo que acontece, nem os queremos ver e não nos passam pelo pensamento. Nós queremos, de facto, tornar o nosso Conselho mais inclusivo e dar condições às famílias do nosso Conselho para que possam ter todas as condições para criarem os seus filhos aqui, porque eles são responsabilidade de todos nós. Muito bem. Caminha é um concelho de praia, é um concelho, estamos a terminar o verão, mas ainda há calor por aí. É um concelho de praia, é um concelho conhecido como o Algarve do Minho. Como é que estamos em termos de turismo, Sra. Candidata? O turismo vende por si só, não é? Nós temos praias fantásticas, mas a mim até me choca um bocadinho que as pessoas falem do turismo em Caminha e só se refiram às praias. Significa que o trabalho não foi bem feito. Significa que o trabalho em termos de promoção do próprio Conselho está muito focado na figura do Presidente e naquilo que é fácil de vender, e não nos focamos naquilo que nós temos. Nós temos percursos pedestres lindíssimos, que já tinham que estar todos identificados em todas as freguesias. É que não há uma única freguesia no Conselho de Caminha que não tenha um trilho que seja digno de ser visitado. Temos a nossa Serra d'Arga, nós temos lagoas, temos rios fabulosos. Portanto, nós temos muito. Falta promoção a esse tipo de trunfos? Falta realmente amar o Conselho de Caminha, conhecer bem o Conselho de Caminha, conhecer as nossas potencialidades e pô-las cá fora. Nós somos muito mais do que praia. Temos praia, sim senhora, mas somos muito mais do que isso. Nós podemos ter turismo de verão e podemos ter turismo de inverno. Temos é que saber vender aquilo que nós temos cá dentro. E até à data não sabemos, não o soubemos fazer. Para além da praia, outro dos locais que enche em tempos mais típicos, não nesta pandemia, é o Centro Histórico. O Centro Histórico de Caminha, todos os verões, sobretudo no verão, está sempre cheio de turistas. Este Centro Histórico, como é que está para si, Sra. Candidata? Este Centro Histórico, eu até
vou puxar aqui um bocadinho a cassete atrás, e eu, porque estive a estudar e estive a analisar, há um plano que foi feito para o Centro Histórico, que até ainda vem do tempo do Pita Guerreiro, do Presidente da Câmara Pita Guerreiro, e que é um plano muito bem feito, muito bem pensado. Foi pensado, o Centro Histórico de Caminha foi pensado ao pormenor. As casas, as remodelações que tinham que ser feitas, o que é que não deveria estar, até um plano de trânsito existia já dessa altura. E eu tenho que lamentar, correndo todos os riscos, tenho que lamentar que até à data de hoje tenha ficado na gaveta. E que ninguém tenha olhado para aquele plano, que é um documento riquíssimo e que ainda continua atual, e que ninguém tenha olhado para ele. E depois andamos a fazer obras no Centro Histórico, ad hoc. Hoje arranjamos uma rua porque é assim. Entretanto, já que falei em obras, sobre estas obras de remodelação do Centro Histórico, que comentários é que faz? Foram as opções que tomaram, estão feitas, contrataram os arquitetos que entenderam para fazer estas obras, não ouviram ninguém. Aliás, recordo que fomos nós, a oposição, que fomos pedimos o projeto na Câmara, porque as pessoas nos diziam que nem sequer sabiam o que ia ser feito aqui, e que marcamos uma reunião até com os comerciantes aqui do Conselho, aqui desta zona, aqui do Centro Histórico, e lhes fomos mostrar o projeto, porque ninguém sabia de nada, porque é assim que as coisas são feitas, infelizmente, no Conselho de Caminha, e fomos ouvir a opinião deles antes depois também de podermos expressar a nossa opinião. Portanto, quando um planeamento, ou a ausência de um planeamento, também passa por não dizer o que vamos fazer e depois apresentar uma obra feita, não nos parece que seja todo correto. O Centro Histórico de Caminha é demasiado valioso para andarmos a fazer as coisas desta forma. Tem que ser discutido publicamente, a população tem que ser ouvida, e depois há esta história destas maiorias esmagadoras e enganadoras que dizem que nós ouvimos toda a gente quando foi da questão do trânsito, nós ouvimos toda a gente, e afinal falamos com vários comerciantes e as pessoas não foram nada ouvidas. Quando se fala de Resultado final são as obras do PSD, ou não se identifica minimamente com o resultado final? O PSD teria feito aquilo que eu defendo, e aliás é uma postura que eu tenho na vida, que é, primeiro, ouvir as pessoas, dizer, nós temos esta ideia para o Centro Histórico, para o Centro Histórico de Caminha. Vocês concordam? Não concordam? As coisas podiam ser melhoradas. Neste momento é esta a solução que existe, e não vale a pena eu agora andar aqui a dizer que eu fazia ou vou fazer diferente. Está feito. Agora é arranjar soluções para melhorar, eventualmente, alguma situação que não tenha sido acautelada. Por exemplo, a questão do estacionamento. Fazem-se estas obras e não se pensou no estacionamento, alternativas ao trânsito. Isto vai criar problemas de futuro, vai criar problemas graves. Aliás, já se tem visto, e pelo que eu tenho falado com muitos comerciantes, obviamente que na altura do verão fica atenuado esta questão, mas no início, quando a obra ficou minimamente concluída, toda a gente referia as quebras de faturação, e portanto é preciso pensar o que é que está a acontecer ao Conselho de Caminha, e nomeadamente aqui ao Centro Histórico, e fazer obras sem planeamento e sem estratégia, onde não se pensa sequer alternativas ao trânsito, para estacionamento, que é um problema gravíssimo em Caminha. Por aí estamos a entender que realmente, quando se intervém num centro histórico valiosíssimo como o de Caminha, não se pode fazer as coisas à revelia da população. Do Centro Histórico olhamos para o Conselho, como um todo, para as freguesias. Verbas para as freguesias estão a ser bem distribuídas, estão a ser justas, a verba é suficiente? As verbas normalmente são acordadas também com os presidentes de junta, portanto, relativamente a essa matéria, é sempre uma questão que poderia ser muito discutível. Nós achamos sempre que as freguesias merecem mais, não é? Quando atribuímos 200 mil ou 300 mil para as freguesias fazerem o trabalho que têm que fazer, a mim assusta-me, porque, por exemplo, se pensarmos que há aqui, ou neste momento se calhar não há, mas já houve eventos, um mero evento de um dia no Conselho de Caminha, que custou muito mais do que isso aos cofres do município. A minha posição é que o FEF, que é aquela verba que também é transferida para as juntas de freguesia, deve ser entregue
totalmente aos presidentes de junta. Os presidentes de junta não podem andar de chapéu na mão atrás de um presidente que depois vai fazendo aquela gestão eleitoralista do dinheiro que vai distribuindo. Não pode. Os presidentes de junta têm que ter dignidade e não têm que andar de chapéu na mão. E têm que ter o seu dinheiro e gerir o seu orçamento, tanto para despesas correntes como para despesas de capital. Ninguém melhor do que os presidentes de junta para saberem o que faz falta em cada freguesia e poderem fazer as suas obras sem estarem a ter que pedir à Câmara mais um X, atribua-nos mais um subsídio, precisamos de mais isto. Não, eles têm que ter a totalidade do dinheiro que vem para as juntas. Têm a totalidade e eles, melhor que ninguém, saberão como geri-lo nas suas próprias freguesias. Seguimos agora para outro dos itens basilares da sua e, certamente, de todas as candidaturas. O emprego. Como é que está o emprego em caminho, Sra. Candidata? Está no estado em que está, não é? Chegamos ao verão, obviamente que as coisas ficam atenuadas, porque temos muito emprego sazonal, aquele emprego só de verão, mas depois chegamos ao inverno e caminha tem que viver. Não é? E temos também que conseguir, de uma vez por todas, fixar os nossos jovens que vão estudar para fora e que acabam o curso e depois já não voltam. Não voltam porque não há respostas no Conselho de Caminha. E o PST, se bem me recordo, na sua apresentação eleitoral na Serra d'Arga, tem várias medidas para potenciar o emprego, entre elas zonas industriais, por aí, não é? Exatamente. E deixe-me só dizer, até como facto curioso, que foi preciso passarem 8 anos. Foi preciso eu ir a Adém, a Nossa Senhora das Neves, anunciar que íamos lutar pela uma zona industrial junto ao nó da A28 entre Vilar de Mouros e Argela, para outros candidatos dizerem que afinal essa agora também já é a prioridade deles. Pronto, Quando falar outros candidatos, estamos a falar do atual Presidente da Câmara. Obviamente que sim, obviamente que sim. E, portanto, para nós, essa sempre foi uma grande prioridade. E basta ver que foi um aproveitamento que foi feito, e lamentável, porque houve fundos comunitários há muito pouco tempo para fazer as zonas industriais e Caminha deixou passar o barco. Vila Nova de Cerveira aproveitou, Monção aproveitou, todos aproveitaram. Todos conseguiram fundos comunitários para fazer aumento das zonas industriais e nós não tínhamos sequer um projeto para apresentar e não fomos sequer a esses fundos. Portanto, consegue-se perceber por aqui que nunca foi uma prioridade. É agora porque nós falamos sobre isso. Mas pronto, como eu estava a dizer, nós fizemos um estudo muito bem feito, pegamos no PDM, pegamos na zona, pedimos o mapa do Conselho de Caminha, definimos uma zona que nos parece muito interessante para criar ali uma zona industrial. Quando falamos de uma zona industrial, falamos sempre à dimensão de Caminha, atenção, não estamos a falar de uma mega zona industrial à dimensão de outros concelhos, nem o conseguiríamos fazer, mas consegui pôr aqui várias empresas, principalmente de tecnologia de ponta, na área da distribuição, da logística, que pudessem dar muito emprego no Concelho de Caminha e que pudessem ficar ali junto ao nó da A28, entre Vilar de Mouros e Argela, com o devido enquadramento paisagístico, que para mim é sempre uma prioridade, com o devido enquadramento paisagístico e que pudesse ali albergar uma série de investidores. E para isso também trabalhar, e já estamos a trabalhar nesse sentido, de conseguir uma série de investidores que venham para o Concelho de Caminha. Os nossos jovens precisam disso, as pessoas, outros todos precisam disso. Quando fala em jovens, o emprego é um potenciador, ou melhor, o desemprego é um potenciador de desertificação. Obviamente que sim. Temos muita gente no Concelho de Caminha que trabalha nas zonas empresariais de Vila Nova de Cerveira e que optou por ir morar para Vila Nova de Cerveira porque ficava mais perto da zona de trabalho. Sente algum receio dos números que vão sair dos censos de 2021? Sinto algum receio relativamente a isso, obviamente. Mas a nossa questão também do emprego, e pensando nos problemas que nós fomos identificando, nós ainda temos aqui uma outra carta na manga, que é, nós temos o TEC Caminha, que foi criado há 8 anos, é uma incubadora de empresas, podia estar a funcionar, noutros concelhos as incubadoras de empresas estão a funcionar a todo o gás, e nós aqui no Concelho de Caminha nunca houve preocupação relativamente a isso, pelo menos nos últimos 8 anos. E nós temos esta incubadora e o que nós pretendemos fazer dali é aproveitar o espaço que já existe, aproveitar as condições que lá tem e ceder aquilo a que os nossos jovens, quando terminam os cursos superiores, possam ali ficar durante 1 ano e meio ou 2 anos a construírem a sua empresa, a fortalecerem a sua carteira de clientes a custo zero.
É essa a ajuda que o município tem que dar aos nossos jovens, para que depois fiquem cá. Nós temos que ser um parceiro deles, destes jovens, temos condições para os fixar aqui, só temos é que lutar por isso. Caminha, mais concretamente, Vila Praia de Âncora, é também uma zona muito dependente da atividade pescatória. Que medidas é que Liliana Silva tem para ajudar, apoiar os pescadores, sobretudo de Vila Praia de Âncora, que é a sua terra natal? As medidas para ajudar os pescadores não é só de Vila Praia de Âncora, é Vila Praia de Âncora e Caminha. Exatamente. Nós temos um rio Minho que tem um valor incalculável, as pessoas não têm muitas vezes noção do valor deste rio e o que é que dali pode ser extraído. Portanto, a atividade pescatória não é só de Vila Praia de Âncora. No fundo, foi uma atividade económica que emprega, entre diretos e indiretos, mais de 300 pessoas. E, portanto, estamos a falar daquela que pode ser considerada praticamente a maior indústria do concelho de Caminha atualmente. E tem que ser potenciada, porque nós somos um concelho de pescadores também. E temos que nos orgulhar disso, porque é primeiro porque é uma profissão muito digna e depois porque é aquilo que nós podemos vender e vender bem. E como é que vai Temos é que criar condições para que eles possam fazê-lo. Em Vila Praia de Âncora, obviamente, temos a questão do assoreamento do portinho, lutar pela remodelação daquele porto de mar, temos que lhes dar condições. Nós anunciamos, e eu comprometo-me a isso novamente, porque depois do nosso compromisso lá em cima no Mirador da Serra da Nossa Senhora das Neves, foi dito, já passados uns meses, e afinal o Governo agora vai fazer o estudo do LNEC. Assim, promessas levadas ao vento. Nós comprometemos-nos a assumir esse encargo, a fazermos nós próprios o estudo do LNEC, a pedir esse estudo, a conhecermos as praias que temos, a conhecer o nosso mar como ninguém e a perceber o que é que falhou naquele porto de mar de Vila Praia de Âncora. Porque agora, quando vierem os fundos do quadro 2030, vem um forte investimento para o mar e nós temos que ter do nosso lado todas as ferramentas que precisamos para candidatar a remodelação daquele porto de mar. E só não o fazemos se não quisermos. Depois, para os próprios pescadores de Caminha, e que depois abrange também os pescadores de Seixas e de Lanhelas, é dar-lhes melhores condições. Caminha, criar aqui um cais, um porto de atracação flutuante, com pontões flutuantes, que dê mais dignidade aqui aos pescadores de Caminha. Conseguimos com isso também criar aqui condições para que não só os pescadores possam ali atracar, mas também outras embarcações de recreio que possam também dinamizar esta zona. Ainda para Caminha, criar aqui uma solução de um armazém de aprestos, mas que não fique colocado mesmo em frente ao bairro dos pescadores, como é aquilo que estão a pretender fazer neste momento. Pretendemos colocá-lo num outro local. Depois, para a zona de Seixas, os pescadores de Seixas não têm sequer uma casa de banho pública que possam usar. Isto não pode continuar. Não têm as condições que precisam para exercer a sua atividade e que possam até fazê-la crescer. E a mesma coisa depois também se passará noutros locais. Portanto, pretendemos ser parceiros dos pescadores, ouvi-los e ouvir aquelas que são as suas necessidades e dar cumprimento àquilo que é o nosso programa e àquilo depois também que serão as pretensões que eles precisarem para efetuarem o seu trabalho da melhor forma. Saúde, Sra. Candidata. Se bem me lembro, na sua apresentação eleitoral, chegou a apresentar a proposta de um plano municipal de saúde, para as pessoas perceberem em que é que consiste isto do plano municipal de saúde. Consiste, como todos os planos municipais, que haja aqui uma parceria muito grande e um entendimento muito grande e um diálogo constante entre o município e os profissionais de saúde e as entidades que estão no nosso território, de forma a nós podermos dar resposta a todos. E, mais uma vez digo, não esquecermos ninguém. Quando se fala num plano municipal de saúde, e obviamente dando aqui as honras a quem já faz o trabalho muito bem feito, como é o caso do Centro de Saúde de Vila Praia de Âncora e o Centro de Saúde de Caminha, fazem o seu trabalho muito bem feito, mas nós podemos ser parceiros, porque para além do trabalho que eles já fazem, existem muitas outras questões que não são acauteladas e que depois muitas vezes anda só aos remendos e nós temos que ter isto tudo muito de forma estratégica muito bem planeada. Por exemplo, os doentes oncológicos do nosso concelho.
Os doentes oncológicos depois têm que ir ao Porto, ao IPO, onde tiverem que fazer os tratamentos, e nós não podemos andar a remendar, a ver quem os pode levar quando há essa necessidade. Não, nós temos que saber, ok, os nossos doentes sabem que têm no município de Caminha um parceiro e que existe um plano para quem precisar de ir ao IPO ao Porto, Viana do Castelo, onde tiver que ir para fazer os seus tratamentos, sabe que tem esse transporte para o fazer. Isso tem que estar plasmado num plano municipal para a saúde. Os doentes oncológicos, voltando a referir este exemplo, alguns podem não ter família de retaguarda, chegam ao Conselho de Caminha do seu tratamento, quem é que olha por eles? Vão para casa, ficam sozinhos, o município não tem aqui um papel importante no que diz respeito a ter conhecimento, se as pessoas quiserem, obviamente, das situações e avisarem, olha, vou fazer tratamento, ter uma equipa multidisciplinar que possa ir lá à casa e ver se está tudo bem, se precisam de mais alguma coisa, como é que podem ajudar naqueles dias seguintes ao tratamento de forma a que a pessoa se sinta com mais condições. Tem esse direito e nós temos que ter isso plasmado no Plano Municipal de Saúde. E quem fala dessas questões fala depois de todas as outras, inclusive aquela que eu já referi há bocado até na questão da educação, mas que depois é transversal também aqui na questão da saúde, das crianças com multideficiência. Sim. Temos que saber quem são, temos que os ter identificados, temos que saber o que é que as famílias precisam e ver que apoios é que os pais precisam, porque nós ao darmos condições a estas famílias para terem condições de igualdade, nós estamos a permitir que as famílias também possam ter uma vida feliz no nosso concelho. E depois ainda, porque também é transversal à questão da saúde, a questão das acessibilidades. Nós temos pessoas no nosso concelho com baixa visão e algumas mesmo com cegueira e que não encontram no Concelho de Caminha nenhum plano para elas. Se forem ao Teatro Valadares ver uma peça de teatro, não tem lá um intérprete que lhe possa ir dizendo o que é que está a acontecer em cena. Isso acontece, por exemplo, em Viana do Castelo, eles têm lá. Aqui no Concelho de Caminha não temos nada. Por falar em intérprete, é uma defensora da linguagem gestual nas Assembleias Municipais? Sim, sou, e era isso que eu ia dizer agora. As próprias Assembleias Municipais são passadas em vídeo. Sim. Todos nós pagamos, inclusive quem, por exemplo, quem não ouve, não é? Também paga os seus impostos, obviamente, e chega a ver uma transmissão em direto que é paga por todos nós e não tem um intérprete de linguagem gestual ali ao lado na própria transmissão. Portanto, nós não podemos continuar a fechar os olhos às pessoas. Deduzo, portanto, que sendo Presidente da Câmara, as transmissões das Assembleias Municipais vão continuar em direto, mas com linguagem gestual. Sem dúvida. Iremos pôr a linguagem gestual nas Assembleias Municipais, iremos criar esse recurso no próprio município para que quando houverem eventos no Concelho de Caminha em que seja preciso algum tipo de intérprete para alguma situação, estejam lá disponíveis, porque todos merecem ter acesso em condições de igualdade àquilo que são as ofertas do município. Vamos agora até à Galiza, que fica aqui bem perto. Como é que estão as relações de Caminha, do Concelho de Caminha com o município de Lagoardia? Confesso que não sei como é que estão as relações, não posso dizer que sei como é que estão as relações. Eu sei que Lagoardia tem uma dívida muito grande, é dinheiro que pertence a todos os caminhenses, são mais de 3 milhões de euros, que ainda estão... É um assunto que estranhamente ninguém fala agora sobre isso, parece que deixou de ser um problema, mas é dinheiro que é nosso e, portanto, nós não queremos mais de nada, mas queremos aquilo a que temos direito. E, portanto, não sabemos como é que está o processo do ferry e da dívida de Lagoardia à Caminha, também não sabemos quais são as relações, esperemos também que sejam boas, não é? Obviamente, porque só com boas relações institucionais é que as coisas se desenvolvem. Mas sabemos é que do lado de Lagoardia já começa a haver uma vontade que vem em rota de colisão com este Executivo, que é Lagoardia e outros concelhos daquela zona já defendem uma ligação mais efetiva com Caminha, já dizem publicamente, como saiu há cerca de 2 meses,
num jornal espanhol, que defendem uma ligação efetiva a Caminha, porque o ferry não resolve o problema. Portanto, estamos a falar na tal ligação rodoviária que a deputada Liliana Silva, na Assembleia da República, tanto defendeu. Isto estamos a falar de uma ligação rodoviária. É claro que as pessoas levam para a ponte, que é o mais evidente, mas poderia ser também um túnel ou qualquer coisa. É essencial é a ligação rodoviária. Essencial é que haja uma ligação à La Guardia. Obviamente que sim, nós não podemos estar sujeitos a um ferry que para porque o canal está assoreado e depois é preciso mais uma vez ir de chapéu na mão para que nos venham desassorear o canal do ferry. Não podemos estar sujeitos a estes horários, não podemos estar sujeitos a que à segunda-feira o ferry esteja parado. Quer dizer, estamos a promover, por um lado, os caminhos de Santiago, estamos a promover o turismo e depois bloqueamos aqui a passagem para a Espanha. Não nos faz qualquer sentido. Estamos a 5 minutos, se houvesse uma ligação rodoviária, estamos a 5 minutos de outra margem. Não é levar as coisas para lá, é conseguir trazê-las para cá. O que, na sua opinião, ajudaria imenso não só o turismo, como a indústria, não é? Exatamente. Ajudaria tudo. Ajudaria o turismo, a economia, tudo que engloba a economia, a restauração, a hotelaria, as nossas empresas. Eu quando lhe perguntei que atrás como é que estão as relações de Caminha à La Guardia, vai de encontro a esta questão. Uma passagem rodoviária ajudaria a estreitar as relações entre os municípios, como se passa, por exemplo, entre Valença e Tui, entre Cerveira e Tominho, mais atividades em conjunto. Existe essa necessidade em Caminha? Obviamente que sim, e isso enriquece-nos a todos. Nós podermos levar lá aquilo que fazemos bem, eles poderem trazer cá também aquilo que fazem bem e trazerem cá gente. Todos ganhamos com isso. Só reforçava um namoro de Caminha com La Guardia. Exatamente, nós devemos ser o único concelho Foz do país que não tem uma ligação com a outra margem. Nós estamos a viver como se fôssemos uma ilha. E isto de sermos uma ilha, convenhamos, é muito bom para quem vem cá só de vez em quando. É muito bom para quem não depende e não tem empresas e não depende diretamente da economia. É muito bom. Mas quem faz a vida cá? Quem faz a vida cá, quem tem que pagar os seus impostos, quem tem que pagar os seus funcionários, quem gosta de ver Caminha andar para a frente, obviamente que diz, nós não podemos viver como se fôssemos uma ilha. Nós temos que viver aqui bem enquadrados. E se temos potencial para fazer aqui uma ligação muito forte com a Espanha, por que não fazê-lo? Por que não crescer? Muito bem. Na reta final, a cultura. Valença, peço imensa desculpa, Caminha é um concelho com iniciativas culturais, não faltam eventos durante o ano, sobretudo o Carnaval, por exemplo, o Carnaval de Caminha, que é subejamente conhecido lá por fora também. Liliana Silva, sendo Presidente da Câmara, vai continuar com estes eventos culturais? Nós vamos continuar com os eventos culturais e todos aqueles eventos culturais que têm projeção lá fora e que dão projeção a Caminha são para ser mantidos, completamente. Nós até lamentamos que, por exemplo, tenham acabado com um evento fortíssimo, como era o Caminha Doce, que estava a ter já uma projeção nacional muito grande e resolveram acabar com ele. Ou seja, eventualmente até retomar outros eventos que tinham potencialidades muito grandes e que pura e simplesmente foram terminados. Portanto, não queremos acabar com nada do que existe, queremos pôr as coisas a funcionar e a funcionar bem. Mas queremos, e no ponto cultural isso é ponto assente, é aproveitar quem também no nosso concelho faz as coisas bem feitas, porque nós temos promotores de cultura fortíssimos no nosso concelho e temos que usá-los como usá-los, salvo seja, entre aspas, obviamente, mas têm que ser nossos parceiros na Câmara. E podemos, com isso, combater, inclusive, a sazonalidade. Durante este verão, tivemos uma agenda cultural do município, tivemos muitos artistas. É um exemplo disso, de artistas fora do concelho? Era isso que eu ia dizer. E disse bem, nós temos uma agenda cultural do município, do Executivo. Não temos uma agenda cultural do Concelho, porque para termos uma agenda cultural do Concelho, nós temos que, de uma vez por todas, pensar que nós temos que ouvir as pessoas. E uma das nossas propostas é criar um Concelho consultivo,
podemos dizer assim, onde convidamos todos aqueles que estão à frente das instituições e das entidades de promoção de cultura e desporto do nosso concelho, sentá-los a todos numa mesa e que possamos ouvir todos uns aos outros. Fazer esse conselho por volta de setembro, outubro, para que se possa criar um plano anual de atividades do município, onde todas as entidades, coletividades e associações podem propor as atividades que acham que são interessantes e conseguir enquadrá-las durante todo o ano, durante os 365 dias por ano. Combatemos a sazonalidade e estamos a valorizar quem é da nossa terra. Não obstante, e obviamente que também é bom para a caminha convidar pessoas de fora, de vez em quando. Mas também temos, e isso para nós é uma prioridade, dar valor a quem é da terra. Porque temos as nossas pessoas a brilharem lá fora e aqui no concelho nem se lembram delas. E isso não pode acontecer. Pagamos 50 mil euros para vir um artista aqui ao concelho de Caminha a atuar e muitas vezes temos aqui muita gente de valor no nosso concelho que poderia ter projeção e que por isso simplesmente não é acautelada quando se fazem grandes eventos. Portanto, nós com este plano anual de atividades do município em parceria com todos, ouvindo todos, conseguiríamos não só combater a sazonalidade, como também promover aqueles que são os nossos valores. Desporto. Caminha é um concelho de desporto, sobretudo no remo. Liliana Silva quer um concelho mais virado para o Rio Minho, sobretudo neste campo, não é? Quer um concelho mais virado para o Rio Minho, é um bocado redutor dizer isso. Obviamente que quer um concelho virado para o Rio Minho e aproveitar as potencialidades do Rio Minho. Criar um clube de vela, porque nós temos o remo, e muito bem, e temos que nos orgulhar todos porque temos prémios e somos referência nacional no remo, mas nós temos muito mais para dar. Temos um rio fabuloso que nos permite outros desportos que têm que ser potenciados. Podemos falar no kitesurf. Podemos falar no kitesurf, podemos falar no paddle, podemos falar na vela, são tudo desportos que têm que ser potenciados, porque nós temos condições para isso. Sim. Por exemplo, a questão do kitesurf é muito interessante, porque há uma coisa que nós temos que não tem muita gente, e que para muitos é um inconveniente, mas nós temos que aproveitar aquilo que não são, digamos assim, vantagens e aproveitá-las e torná-las em vantagens e em potencialidades. E estou a falar relativamente ao vento. Somos um concelho ventoso. Temos as nossas nortadas e temos é que nos orgulhar delas e trabalhar com elas. E trabalhar com as nortadas é perceber que se temos esse vento, se temos um rio maravilhoso como o que temos, quais são os desportos que melhor se adaptam a estas características e potenciar isso ao máximo. Mas atenção, a questão do desporto vai muito além disso. Queremos ter de facto um plano municipal para o desporto, mais uma vez em articulação com todos os clubes, porque nós sentimos, e das reuniões que fomos tendo ao longo dos últimos meses, e foram muitas, sentimos em todos que estão sozinhos, sentem-se sozinhos, têm aquele apoio do REMAD, que é um apoio mínimo, que não chega para pagar nada, não paga muitas vezes sequer o valor das inscrições nas associações antes de começar uma época, e depois estão sozinhos, estão completamente abandonados e não podem, isto não pode acontecer. A própria escola pode entrar aqui em parceria com os clubes, como se faz em muitos outros concelhos, e potenciar o desporto. Enquanto os nossos jovens estiverem no futebol, no remo, na vela, no kitesurf, na ginástica, no basquete, no handball, enquanto estiverem nestes desportos, não estão na rua a fazer outras coisas. E, portanto, nós temos que potenciar o desporto ao máximo, porque é uma forma de garantir que os nossos jovens também têm aqui uma formação de valores, de uma ética desportiva e da própria promoção da saúde, que fica depois aqui enquadrada. Muito bem. É a questão que é feita a todos os candidatos na reta final da entrevista. Liliana Silva, que poderá ser a próxima Presidente da Câmara, ou então não. E se isso não acontecer, Liliana Silva vai continuar como vereadora da oposição? Eu não abandono nada, eu vou até ao fim e, portanto, aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui ao lado de todos os caminhenses. Obviamente que quando vamos a umas eleições, podemos ganhar e podemos perder. Eu quero acreditar que nós vamos ganhar. Mas se perder, eu não sou daqueles que dizem que se perder vou-me embora daqui para fora, ou se perder já tenho um lugar noutro sítio qualquer. Não, o meu único lugar fixo é o meu trabalho, o meu emprego, que é disso que eu vivo, efetivamente. E, portanto, perdendo
as eleições, se isso for um cenário que eu quero acreditar que não é um cenário, eu vou manter-me na oposição, porque eu acho que as oposições são fundamentais para a democracia. Vou continuar a fazer o meu trabalho ao lado de todos, a fazer o que sempre fiz, a ajudar todos os que me pediram ajuda, independentemente da cor política. Sempre que eu puder ajudar, eu vou estar aqui para ajudar, vou estar aqui para continuar a ser a voz de muitos caminhenses que me contactam e vou fazer o meu trabalho com total responsabilidade, humildade e principalmente por amor a este concelho. Senhora candidata, este é o momento de deixar uma mensagem ao eleitorado de Caminha. Eu queria deixar como mensagem a todo o eleitorado, a todo o concelho de Caminha, de que podemos fazer história, podemos mudar, podemos crescer. Nós fizemos um trabalho muito bem pensado, um trabalho alicerçado em ideias, em muitos contributos e que está aqui à disposição dos caminhenses que quiserem acreditar nele. O nosso compromisso é com Caminha. A minha equipa é de Caminha, ama Caminha, cresceu no concelho de Caminha. E, portanto, nós comprometemos-nos completamente com o nosso concelho e, acima de tudo, que depois das eleições sejamos os eleitos de todos os caminhenses, independentemente de siglas partidárias, de lutas, de guerrilhas, é acabar com isso tudo. Queremos dar o salto em frente, queremos trabalhar com todos, porque todos são importantes na construção do concelho de Caminha. Aí está a mensagem de Liliana Silva, candidata pela coligação, assim é que é, coligação PST-CDS-PPM Aliança nestas eleições autárquicas. Uma coligação que quer mudar o rumo ao concelho, que quer mais educação, mais emprego, mais Rio Minho, mais e melhor para Caminha. Eu sou Miguel Rocha e este é o Especial Autárquicas da Rádio Val do Minho. Vamos sair da ADA, porque sempre votámos contra. Valença quer mais. Rádio Val do Minho, Especial Autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.